Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Então vamos dar início à nossa aula. Nossa aula hoje é a matéria de ciências. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Abençoa a nossa vida, toda a nossa família. E queremos, meu Deus, te pedir, Pai. Coloca a tua mão poderosa, meu Pai, sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro e vai repreendendo todo esse mal, Senhor. Que tudo possa voltar ao normal, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né? Você vai abrir o seu livro de ciências, na matéria de ciências, volume 2, certo? Na página 184. Isso. Nós vamos aprender nesse capítulo sobre os seres vivos microscópios, né? E o que é isso, professora? Os seres vivos, eles são encontrados em diferentes locais no ambiente, onde não podemos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos, que não podem ser observados a olho nu. Eles são chamados de seres vivos microscópios, né? E a gente pode encontrar esses seres no ar, na água, no solo, até mesmo nas plantas e nos animais também é possível encontrar esses seres vivos, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, ó, onde podemos encontrar esses seres vivos. Em um móvel com poeira, né, ali está acumulado vários seres vivos microscópios, que não podem ser observados a olho nu. Então, eu tenho aqui, ó, um ácaro, certo? Ele é causador de doenças, né, alérgicas, certo? Também muito encontrado em travesseiros, colchões, certo? Quando já estão muito utilizados, já passa do prazo de validade, é possível encontrar os ácaros, certo? Aí aqui nessa simples poeira, gente, tem vários seres vivos microscópicos, certo? E o que são isso, tia? São aqueles bichinhos que não podemos ver a olho nu, que só podemos ver com este aparelho aqui, com microscópios, certo? Então, hoje nós vamos vamos falar sobre as bactérias, certo? As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas também a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias, né? Elas podem se juntar, formar tipo assim uma comunidade. Isso, formar colônias. Então, o conjunto dessas células, dessas bactérias, não podem ser vistas a olho nu, só através daquele aparelho microscópio, né? Então, as bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos, certo? Ó, nós também temos bactérias, as bactérias que fazem bem para a nossa saúde, as bactérias que fazem com que o nosso organismo funcione bem legal, certo? E o ser humano, né, no corpo do ser humano pode apresentar uma grande quantidade de bactérias, né? Aquelas bactérias que faz bem, certo? Para a saúde, para nos deixar mais saudável. Nós temos também as bactérias que são utilizadas nas indústrias alimentícias, né? Para produzir alimentos como iogurte, queijo, vinagre, também aquele leite fermentado, também são feitos de bactérias, né? Bactérias saudáveis, né? Que são chamadas de bactérias lactobacillus, certo? Então,
essas bactérias elas fazem bem para o nosso organismo, né? Elas mantêm a nossa flora intestinal bem, como é que se diz assim, preservada, vamos dizer assim, né? Mas também nós temos que ter muito cuidado com esses alimentos, certo? Por que, professora? Porque se esses alimentos estiverem com prazo de validade vencido, eles podem causar um dano gravíssimo para a nossa saúde, causando infecções intestinais, certo? Então é muito importante que nós observamos os nossos alimentos, né? Os industrializados, os enlatados, para ver se estão dentro do prazo de validade, certo? E nós também temos aqui também, né? As bactérias que são essenciais ao ambiente, né? Porque elas participam da decomposição de uma matéria orgânica, né? Ou seja, restos de planta, de animais, por exemplo, né? Que esses alimentos, esses materiais orgânicos, quando eles entram em decomposição, né? Eles são transformados em nutrientes, né? Que retornam para o ambiente, ou seja, serve como adubo, né? Quando esses alimentos começam a entrar em decomposição, ele vai deixar o quê? O solo mais fértil. Então, esse tipo de bactéria, ele faz bem para o ambiente, certo? Você vê aqui na imagem do seu livro, ó, aqui, ó, tem aqui uma laranja, né, e um pão, né? Quem nunca viu um pão mofado, né? Todo mundo já viu, né? Um pão mofado. Pois é, esse pão está cheio de bactérias, certo? Fungos e bactérias, né? Também nós temos um problema seríssimo causado por bactéria, né? Que é a cólera, que é uma doença causada por uma bactéria, certo? E a infecção da cólera, ela geralmente é adquirida quando o ser humano ingere água ou alimentos que estão contaminados, certo? Por essas bactérias. A pessoa que pega uma infecção, né? A cólera, no caso, ela apresenta dores abdominais, né? Que são as dores de barriga, a diarreia, vômito, e pode levar à desidratação e também até a morte, né? Então é muito perigoso. Nós temos que ter toda essa atenção em relação aos alimentos, em relação à água que nós tomamos, certo? Se não está em um recipiente que esteja com alguma bactéria. Nós temos que ver o prazo de validade do garrafão que a gente compra água para nossa casa. Então, tudo isso tem que ser observado, né? E nós temos também a cárie, né? A cárie dentária, ela é uma lesão no dente causada pela substância produzida por bactérias. Ou seja, né? Essas bactérias vivem dentro da nossa boca. E essas bactérias, elas soltam uma substância, né? E elas se alimentam, sabe de quê? De açúcar. Todo o açúcar que está presente nos alimentos que nós comemos, né? As bactérias se alimentam do açúcar. Por isso que se faz necessário a escovação de dente. Quando nós nos alimentamos, nós temos que fazer a higiene bucal. Justamente porque se ficar essa sujeirinha na boca, as bactérias vão lá se alimentar dessa sujeirinha, do açúcar em que esses alimentos se transformam,
né? E elas soltam uma substância causando a cárie, né? Que é aquela deformação, aquela lesão que temos no dente. E é muito importante prevenir esse tipo de lesão, né? Devemos consumir ou não consumir, ou o mínimo possível, doces, bebidas açucaradas, né? Com muita frequência. Não pode, quer dizer que eu não posso comer? Pode, mas desde que não seja com muita frequência e que você possa manter a higiene bucal, ó, bem legal, certo? E também, né, fazer o uso da escovação direitinho, usar o fio dental e principalmente ir periodicamente ao odontologista, né, que é ao dentista, certo? Então, você vai fazer a leitura dessas explicações, né, que a tia deu, da página 184, 185, 186 e a 187. E você vai copiar as questões que eu vou enviar agora, certo? Você vai copiar no seu caderno e vai responder de acordo com a leitura dessas páginas, tá bom? Então, ó, a tia aguarda o retorno e até daqui a pouco, tá certo? Tchau!